Salve, salve minha rapaziada, chegando para mais um vídeo de NFL, mais um vídeo de futebol americano e hoje mais um vídeo de NFL Draft. Estamos cada vez mais próximos do grande dia, do nosso queridinho Natal do futebol americano, que é o NFL Draft. Vai ser um mês com bastante vídeos falando sobre o draft, né, que tá chegando, e hoje vamos seguir aqui falando sobre os melhores jogadores das classes e hoje falando sobre os cornerbacks, né, uma classe bem interessante, uma classe bem profunda, com talento, bastante talento para o dia 1, talento para o dia 2 e até talento para o dia 3. Claro aqui aprofundando somente nos principais jogadores que devem sair ali nas primeiras rodadas do draft, certo? Antes de começar o vídeo, não se esqueçam, deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo para que cheguem em mais pessoas e a gente consiga crescer cada vez mais. Além disso, sigam o Landing Zone BR tanto no Twitter quanto no Instagram e também agora no Spotify. Para quem está me ouvindo aí somente no Spotify, um abraço, né? Para quem não seguiu a página lá, dá uma passada, marca 5 estrelinhas lá para ajudar também no crescimento e na divulgação, para que o Spotify entregue os podcasts para mais pessoas e mais pessoas conheçam a página, certo? Então vamos para o vídeo, 5 melhores corners do draft de 2025. Corner é sempre uma posição complicada de fazer análise, mas vamos começar aqui com as menções honrosas. Primeiro, não quero me aprofundar muito nas menções honrosas, né, para o vídeo não ficar muito extenso, mas começamos com Benjamin Morrison. É um cara que tem um fator que é bem preocupante para um jogador que é cornerback e que quer ser cornerback na NFL, que são o quadril. Porque o quadril, porque ele tem 2 cirurgias no quadril dele, e isso é algo preocupante numa posição em que a mudança de direção e que a velocidade, tu conseguir espelhar os recebedores, é muito importante. Então, isso pode fazer com que ele caia bastante. Além disso, ele é um cara que atleticamente é abaixo da média. Mas, né, ele tem ótimos instintos marcando em zona, um bom processamento de marcação em zona, bons ball skills, sabe muito bem ler e cortar as linhas de passe quando é a marcação em zona. Tem problemas marcando homem a homem, é verdade, justamente por não ser um cara atleticamente muito bom, então às vezes pegando wide receivers mais físicos, mais atléticos, ele acaba sofrendo um pouco. Né? É um cara que, para mim, ele poderia sair mais alto, mas que eu não duvido de ver ele caindo um pouco, talvez até por uma terceira rodada, porque assim, 2 cirurgias no quadril é algo que pesa muito na avaliação de vários times, enfim, pode fazer com que ele caia, mas é um cara que, saindo ali no dia 2, até na segunda rodada, eu não veria problema nenhum. O segundo é Darren Porter, de Iowa State, é um cara que ele virou corner somente em 2022, então, por conta disso, obviamente, ele ainda não tem aquele instinto, aquela coisa, né, aquele processamento mental de jogo acima da média. É um cara que precisa melhorar o processamento dele, né, precisa melhorar os instintos dele, mas isso é natural para um cara que virou corner em 2022. Ele já tem até bons ball skills, é um cara que consegue fazer jogadas na bola, consegue interceptações, consegue desviar várias bolas. Então, assim, para um cara que joga pouco tempo na posição, ele já até produz de maneira elevada, mas ainda precisa melhorar um pouco o processamento do jogo dele. A questão com o Darren Porter é que ele é um freak atleticamente, ele é um cara grande demais para a posição, do jeito que a NFL tem gostado nos últimos anos, mais de 1,90 m, a envergadura grande, um cara que além de tudo também consegue ser muito rápido, então é aquele tipo de atleta muito acima da média. E eu vou repetir o que eu falei aqui nos últimos vídeos, que é uma frase que eu carrego comigo quando a gente trata sobre o draft da NFL. Mais do que qualquer coisa, tu quer ter bons atletas. Tu não ensina um cara a ser um bom atleta. Tu não ensina o cara a ser um freak. Ele carrega com ele isso. Depois tu consegue refinar o jogo dele. Tu consegue ensinar ele a melhorar o processamento mental dele. A entender, nessa rota aqui esse cara vai quebrar desse jeito. Nessa rota aqui esse cara vai fazer isso, aquilo. Isso tu ensina pro jogador aos poucos. Tu não ensina o cara a ter mais de 1,90 m e correr na velocidade em que ele corre, com a atleticidade que ele tem. Então eu sempre vou repetir, vou bater nessa tecla que tu não ensina um cara a ser um bom atleta. Tu tendo um bom atleta nas tuas mãos, tu consegue trabalhar ele e tornar ele um bom jogador na posição, certo? E em terceiro, Maxwell Hairston, de Kentucky. É um cara que é pequeno, né? Ele tem 1,81 m, tem pouca envergadura
e ele é leve. Então, assim, ele deve ficar limitado ao slot na NFL e isso já vai fazer com que ele caia na visão de alguns times. Só que ao mesmo tempo que isso traz problemas para ele, ser pequeno, ter pouca envergadura e ser leve, tem um lado bom, que é ele é muito rápido, muito veloz e ele tem muita agilidade. Então, assim, um cara que para marcação em zona, em slot, é uma aposta muito válida. Tem uma boa leitura de jogo, tem ball skills, sabe fazer jogadas na bola, mas tem que cair num time certo, no contexto certo, um time que vai usar ele mesmo como esse slot, que gosta mais de marcações em zona. Não dá para pegar o Maxwell Hairston, botar ele no outside para marcar em press contra o A.J. Brown, porque ele vai tomar 200 jardas na cabeça no jogo, porque não tem como, né? Ele tem que ficar então limitado ao slot. Vamos então para o meu ranking. Eu já vou deixar claro aqui que meu ranking ele pode ter algumas polêmicas, algumas surpresas. Por quê? Já começa com Chavon Rivell, de East Carolina, na 5. Para muitos, Chavon Rivell é o cornerback número 4, mas para mim ele é o cornerback número 5 e ao longo do vídeo vocês vão entender o porquê eu tenho um crush maior do que eu deveria, talvez, em um jogador em específico. Falando sobre Chavon Rivell, e eu não vou me esquecer aqui, senão quase que eu esqueço. Vou mudar minha câmera de lugar, pronto. Tem 1,90 m com 88 kg, então é o tipo de jogador que a NFL gosta para a posição nos últimos anos, um cara grande. Teve 2 interceptações em 3 jogos em 2024. Por que 3 jogos? Rompeu o ligamento cruzado anterior do seu joelho, isso é sempre algo que preocupa. Lesões de LCA acabam com carreiras em todos os esportes, então assim, é algo para os times ficarem de olho. Ele vai fazer trabalhos com os times, e eu não vi nenhum reporte falando a lesão do Chavon Rivell no joelho preocupa os times mais do que deveria. Eu acho que não, eu acho que ele fez uma boa recuperação, justamente por eu não ter visto reportes do tipo. Ele deve ter feito uma boa recuperação, deve estar saudável, deve estar recuperando muito bem, deve ter recuperado muito bem o joelho dele, e eu espero mesmo que ele tenha, porque ele é um cara muito bom mesmo. Ele teve um passer rating cedido de 48,8 na temporada, não tem raça porque ele não participou do Combine e terá 23 anos na temporada. Ele é um cornerback grande, como eu falei, do padrão que a NFL gosta, marcando em press, ele é muito bom, porque ele é, como eu falei, ele é grande, tem uma boa envergadura, ele sabe usar o corpo dele para fazer esse tipo de coisa, ele sabe espelhar muito bem o corpo dos wide receivers. Ele é muito agressivo nas jogadas, ele gosta de usar as mãos, ele gosta do contato, gosta de ser físico. Só que tem um problema, às vezes ele é agressivo até demais, e isso na NFL pode pesar. A gente sabe como a NFL é chata com jogadores de secundária. A gente sabe como o holding é marcado, contato ilegal, pass interference, então ele tem que tomar mais cuidados, ele tem que tomar, né, melhores decisões na hora que ele for usar essas mãos, senão ele pode acabar sofrendo, principalmente nesse primeiro ano dele como calouro, bastante com as flags. Além disso, ele não é muito versátil, né? Ele é um cara que é bem melhor assim marcando em press, mas tem alguns problemas na marcação em zona, enfim. Além disso, tem a lesão no joelho. Contra o jogo terrestre, né? Falar um pouco sobre cada corner contra o jogo terrestre. Ele é bom, nada acima da média, mas vai muito bem comparado a alguns outros corners que a gente vai ver aqui. Ele é um excelente defensor até comparado. Mas, enfim, é um cara que talvez se não fosse a lesão dele no joelho, eu teria ele um pouco mais alto. Não me surpreenderia com ele saindo na primeira rodada. Não acharia um reach ele saindo na primeira rodada. Claro, depende da posição. Por exemplo, Chavon Rivell é escolhido pelo Buffalo Bills. Eu tô tranquilo e acharia uma excelente escolha. O Chavon Rivell foi pro Los Angeles Rams na 26. Tô tranquilo com isso, ótima escolha, sabe? Então é um cara que pra mim pode sair na primeira rodada com muita tranquilidade, um jogador que tem ainda bastante para crescer. E enfim, acho que se não fosse essa lesão no joelho dele, ele poderia ter mostrado muito mais em 2024 e estar ainda mais alto nesse ranking. Em quarto lugar, talvez a maior surpresa que as pessoas vão ter comigo nessa lista e que muitos vão até discordar, J.D. Barron. Discordar pro lado bom ou pro lado ruim? Bom, muitos têm o J.D. Barron como corner 2 e muitos têm J.D. Barron como corner 3. Para mim, o J.D. Barron é o corner 4. Né? Eu vou falar um pouco meus motivos para isso. Primeiro eu vou beber um golinho d'água. O J.D. Barron, de Texas, ele tem 1,80 m com 88 kg. Então aqui é o meu maior problema com ele.
Eu dou muito valor quando eu analiso jogadores e prospectos para questões atléticas, né? E o cara ter 1,80 m, ele me deixa com um pé bem atrás, assim, a envergadura dele me incomoda um pouco. Eu gosto mais, assim, de jogadores, de atletas, de jogadores grandes. Ele não é um atleta ruim, longe disso, mas ele também não é um cara muito grande, né? 1,80 m para mim é muito pequeno, ele pode sofrer. Imaginem ele contra a maioria dos recebedores da NFL, né? Ele teria problemas gigantescos. E agora eu vou entrar em outro ponto antes de falar esse outro ponto. Eu quero trazer o resto das informações, né? Então ele tem 1,80 m, com 88 quilos, em 2024 teve 5 interceptações, não cedeu nenhum touchdown e permitiu 37 recepções em 68 targets. Além disso, um passer rating de 34,2, ou seja, ele jogou muita bola em 2024, muita bola mesmo. Conseguiu fazer jogadas na bola, não tomou touchdowns, permitiu um número justíssimo de recepções, um pouquinho mais de 50%, mas assim, totalmente dentro da média, um passer rating baixíssimo e um RAS de 8,62, não é nada demais, mas também não é ruim, é um RAS ok, né? Poderia ser melhor. E vai ter 23 anos quando a temporada começar. Minha questão com ele é, J.D. Barron é um atleta muito agressivo. Ele é agressivo, ele gosta de atacar a bola e ele sabe atacar a bola. Tanto que teve 5 interceptações na temporada. Meu maior problema com ele é fisicamente limitado. Isso é um fato. 1,80 m é um jogador abaixo em questões físicas. Não gosto dele no jogo terrestre. Enfim, não enxergo ele como um bom defensor. Ele mostra vontade, mas eu não enxergo. Às vezes o problema é no tamanho, é fácil de ser movido no segundo nível por bloqueadores, né? Pelo tamanho que ele tem. E aqui a outra questão que eu falei para vocês, que era meu outro ponto. Quase não se tem snaps do J.D. Barrow marcando homem a homem. Não, quase não tem. Então eu basicamente analisei o J.D. Barron como um marcador de zona. Porque é basicamente o que ele fez no college. E por quê? Né? Eu fico com essa pulga atrás da orelha. É porque fisicamente ele não consegue acompanhar os jogadores marcando talvez em press, marcando homem a homem. Ele é batido facilmente. Ele tem dificuldade de acompanhar essas rotas mais ao fundo do campo. Falta velocidade para ele para acompanhar essas rotas. Então, assim, fico com essa pulga atrás da orelha. É um jogador que, quando joga muito numa função e basicamente não joga na outra, tem problemas que a gente provavelmente não sabe, ou era só uma questão técnica ali do treinador, uma escolha tática, que bom, não, vamos deixar ele mais em zona, não queremos que ele seja explorado, ou até mesmo não achamos que tenha necessidade de expor ele. Mas enfim, eu fico com essa pulga atrás da orelha pelas questões atléticas e por eu basicamente só ver o J.D. Barron jogando em zona. Eu gosto de ver os jogadores mostrando mais versatilidade. Mas para quem quer um bom marcador em zona, perfeito. Ele é extremamente inteligente jogando em zona, sabe ler muito bem as jogadas, sabe atacar muito bem as linhas de passe. É um cara que comete poucas faltas, que, como eu disse, é agressivo, entende o jogo, entende as rotas. E para marcar em zona, se teu time roda bastante zona, se teu time é o São Francisco 49ers, é o Philadelphia Eagles, enfim, é o Arizona Cardinals, que é um time que pode selecionar ele ali na escolha 16, ok. É um jogador que vale a aposta. Acho que ele pode ficar limitado ao slot pela altura dele e pelo peso. Até pelo peso não, porque para a altura que ele tem, o peso dele é justo. Mas eu acho que é um cara que pode acabar ficando limitado em relação à altura dele. E eu queria ver mais de J.D. Barron marcando homem a homem. Enfim, essa é uma coisa que pesa bastante para mim. Acho que eu já estou falando há bastante tempo do J.D. Barron, vocês já entenderam. Mas, fechando, bom marcador de cobertura, muito bom mesmo. Um processamento de jogo acima da média, mas tem alguns pontos atrás com ele que outras pessoas têm muito menos do que eu. Eu acho que talvez eu tenha pego um pouco pesado demais na análise dele. Talvez. Mas é um jogador que eu realmente tenho muita curiosidade para ver como vai sair na NFL no primeiro ano e no decorrer dele se desenvolvendo na liga. Eu acho que se cair no time certo, como eu falei, que rode uma marcação em zona, que coloque ele mais no slot, ele vai ser um excelente jogador. Mas eu tenho
um pé atrás com outras questões do jogo dele. Indo para o terceiro lugar, também uma surpresa para muitos, que é Trey Amos de Ole Miss. Esse caso aqui é uma surpresa porque o Trey Amos, para muitos, é o corner 5 ou o corner 4 da classe, mas eu tenho o Trey Amos mais alto que a maioria das pessoas. É um jogador de 1,85 m, com 88 quilos. Teve 13 interceptações na última temporada, 26 BPUs, né? Então 26 passes desviados em 3 anos de college. É muita coisa. E teve 32 recepções cedidas em 62 targets em 2024, cedendo ali um passer rating de 54. Ele teve um RAS de 8,37, também como eu falei do J.D. Barron, não é nada demais. É um RAS ok, poderia ser melhor do que 8,37, mas também poderia ser pior, então vamos ficar aqui no ok. E vai ter 23 anos, assim como os outros dois que eu já citei na temporada. Por que eu gosto tanto do Trey Amos? Eu olho para esse draft de cornerbacks com muita profundidade. Todos os jogadores que eu trouxe nesse vídeo, eles vão sair nos primeiros 2 dias, tá? Tanto o meu top 5 aqui, provavelmente todos eles têm... Provavelmente não. Todos eles têm chance de sair no primeiro dia. Eu acho que um vai ficar de fora. Eu acho que quem vai ficar de fora vai ser ou o Trey Amos ou o Chavon Rivell. Um dos dois vai ficar para o dia 2, mas são jogadores que devem sair no comecinho ali da segunda rodada. E das minhas menções honrosas são todos jogadores que devem sair no segundo dia de draft, tá? Todos com chance de sair, inclusive na segunda rodada. Acho que quem pode acabar caindo é o Benjamin Morrison por conta das lesões no quadril, mas se cair, vai ser no máximo para um terceiro round, tá? É uma classe com profundidade. Só que vocês podem ter notado, até agora que eu falei, quase todos os corners de topo, assim, os principais que eu trouxe, eles são muito bons em alguma coisa, mas tem muitos problemas em outra. Então, por exemplo, o J.D. Barron é muito bom marcando zona, mas eu não sei como é que ele marca homem a homem. E o Trey Amos, ele me traz versatilidade. Ele não é um super atleta, mas ele é um bom atleta. Ele não é um super marcador em zona, mas ele é um bom marcador em zona. Ele não é um super marcador homem a homem, mas ele é um bom marcador homem a homem. Então ele me entrega versatilidade. Se eu pego o Trey Amos, eu sei que eu vou ter um cornerback sólido. E às vezes o que eu preciso são de jogadores sólidos. Nem sempre eu tenho que fazer uma pique arriscada de um cara que eu não vou ter certeza de como vai render. E o Trey Amos me entrega isso. Ele me entrega, claro, nenhum jogador é certeza de dar certo. Mas é um cara que eu pego e eu vejo ele encaixando quase um plug and play em quase todos os sistemas. Porque se tu quer jogar ele mais em zona, pode jogar. Quer que ele jogue de frente pro quarterback, mais recuado? Pode jogar. Quer que ele jogue em press? Pode jogar. Né? Então é um cara que pela versatilidade faz com que ele cresça no meu ranking. É um cara que precisa melhorar para mim o jeito que ele tacleia. Não gosto da técnica de tackles dele, principalmente no jogo terrestre. Né? E a envergadura dele me incomoda um pouco. Também poderia ser maior. O processamento mental dele é acima da média. É um cara que lê muito bem o jogo. É um cornerback muito agressivo, muito instintivo. Um cara que sabe se antecipar. Pô, como eu trouxe, são quase 30 BPUs em 3 anos. Então, assim, é um cara que é muito instintivo. Eu enxergo para ele um teto muito alto, justamente por ele ser esse cara versátil. E isso faz com que eu goste mais dele do que a maioria das pessoas. Enfim, talvez eu esteja vendo coisas demais no Trey Amos, mas eu gosto dessa versatilidade que ele pode me trazer nesse draft em que eu vejo vários jogadores que são muito bons em algumas coisas, mas não tão bons em outras. Que é o caso do meu número 2 dessa lista, Will Johnson, de Michigan. Will Johnson é um cara de 1,87 m, com 88 quilos, então ele já é um cornerback um pouco maior. Em 3 anos de college, aqui eu trouxe as estatísticas de todo o período dele no college, porque ele teve uma lesão na temporada passada, então ele perdeu 6 jogos e eu preferi pegar as estatísticas inteiras dele. Foram 9 interceptações, 61 recepções cedidas em 113 targets e 2 touchdowns permitidos em 3 anos de college. Então são números muito bons. O passer rating dele em 2024 foi de 52, não tem RAS e terá 22 anos quando a temporada começar. Gente, o Will Johnson é mais um daqueles jogadores que está sendo subestimado no processo de draft. É um cara que em 2024 ele não jogou tanto, jogou 6 jogos e não jogou no nível que ele jogou em 2023.
Mas a gente pega o tape de Will Johnson de 2023. É um cornerback absurdo. É um playmaker. Esse cara na NFL, ele tem tudo para virar um dos melhores. Ele tem tudo para virar não um dos melhores corners da liga, não sei, mas ele tem tudo para ser um cornerback 1 em algum time da NFL. Ele é um cara muito acima da média, muito acima da média. Eu acho que as pessoas estão subestimando o Will Johnson no processo de draft. Ele é um ball hawker nato, nato. Ele sabe atacar a bola, tem excelentes instintos, né? Então ball skills acima da média. Ele é muito inteligente jogando, muito mesmo. Não é um super atleta, não é um super jogador. É um cara que no homem a homem, ele, né, marcação homem a homem, ele enfrenta problemas, né? Mas para times que rodam marcação em zona, né, como eu falei, é mais um daqueles caras que é muito bom marcando em zona e enfrenta problemas no homem a homem, é o jogador perfeito. Para mim, ele não pode passar do top 15. Quem pegar o Will Johnson a partir do top 16 para cima, para mim é estilo. Porque o Will Johnson é um excelente jogador. Né? Para mim, ele tem um fit perfeito nos 49ers, por exemplo, que agora tá com o Saleh de coordenador defensivo e que roda muita marcação em zona. E tu ter o Will Johnson é, assim, é tudo que o coordenador defensivo quer. Então, é um cara que tem um quadril muito ágil, ele tem uma fluidez muito grande, ele espelha muito bem os wide receivers, mas ele precisa jogar, né, um pouco mais o jogo e não o snap. Ele é um cara que joga às vezes muito o snap e não o jogo. Isso é um problema, né? Porque às vezes ele quer ser agressivo demais, quer tentar quebrar uma linha de passe e acaba sendo queimado. Mas enfim, é um cara que eu gosto bastante, um excelente marcador em zona e que, com excelente instinto, sabe atacar muito bem a bola. Não é um super atleta, mas que tem curva para evoluir ainda. Vai ter 22 anos quando a temporada começar. Precisa melhorar em man coverage, mas se cair num time que roda pouco e que marca mais em zona, isso aí nem vai ser uma preocupação. São Francisco 49ers, faça essa escolha e fique anos sem se preocupar com o cornerback no teu time, tá? Tô dando aqui a dica. Saindo dos humanos, indo para os extraterrestres, chegamos em Travis Hunter de Colorado, o melhor jogador desse draft. Para mim, Travis Hunter como corner é o melhor jogador do draft de 2024, de 2025 da NFL. Certo? São 1,85 m com 83 quilos, 9 interceptações em 3 anos e em 2024 ele cedeu 23 recepções em 41 targets e teve um passer rating cedido de 39. Também não tem Haas e vai ter 22 anos quando a temporada começar. Como eu disse, para mim é o melhor prospecto do draft. Um cara é um freak atleticamente falando, porque ele tem um bom tamanho, que ele é muito rápido, ele muda muito bem de direção, ele é muito veloz, ele tem quadril muito ágil, ele espelha muito, muito bem as rotas dos wide receivers e os ball skills do Travis Hunter são muito, muito, muito acima da média. Ele sabe atacar a bola como ninguém. Assim, é um tipo de corner que tu tem muitos problemas quando tu é um quarterback, porque ele gera turnovers. Nos momentos decisivos dos jogos, ele vai conseguir uma interceptação. Ele é aquele tipo de cara que, assim, chegou o drive final e a defesa precisa parar, tu sabe que, bom, ou tu anula um lado do campo, porque o teu quarterback nem vai olhar para onde o Travis Hunter tá marcando, ou se tu jogar lá, a chance do teu time cometer um turnover é alta, porque ele é muito acima da média, com ball skills e uma leitura, uma inteligência jogando muito boa. Marcando em zona, ele é fantástico. Ele sempre teve problemas marcando homem a homem, tá? Mas ele melhorou. Na última temporada ele melhorou. Foi a melhor temporada dele marcando homem a homem. Enfim, já é uma coisa que mostra que ele tem teto ainda para seguir evoluindo. Uma coisa que ajuda muito o Travis Hunter, eu acho que é o diferencial para ele, é que ele joga como wide receiver, né? Então, ele sabe o que tá passando na cabeça dos wide receivers. Ele sabe que tal movimento indica que o wide receiver vai fazer tal coisa. Ele entende ali os motions do ataque mais do que os outros jogadores da defesa. Todos os jogadores da defesa estudam, todos os cornerbacks estudam, todos eles treinam. Mas tu jogar nos dois lados da bola te traz um instinto, te traz uma coisa que nenhum estudo vai te entregar, sabe? É outra coisa, né? Ele joga como wide receiver e joga como corner. Então ele sabe o que o wide receiver está pensando, porque ele tá lá naquele lugar também, né? Daqui a 20 snaps ele vai estar lá correndo rota. Então isso traz para ele
essa inteligência, esse instinto muito acima da média. E é um cara que, bom, é um jogador especial, uma capacidade para fazer jogadas, forçar turnovers muito grande. Certo? Vou me despedindo por aqui, esse vídeo já está longo demais. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal, sigam o Landing Zone BR nas redes sociais, né? Não se esqueçam. Um abraço, valeu e tchau!